Sejam bem-vindos ao programa Gabinete. Eu sou o pastor Álvaro Cruz, pastor do Ministério Fronteira, e a nossa igreja fica na Barra da Tijuca. Eu estou convidando você a vir assistir um dos nossos cultos. E você pode também acessar as nossas mídias sociais e conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja. Muita gente equivocadamente menciona provérbios populares sem saber que, na verdade, a origem deles está na Bíblia. É bem verdade também que tem gente que menciona provérbios populares como se versículos fossem sem que a Bíblia não dê nenhum embasamento à existência destes. Mas eu gostaria de conversar com você sobre alguns provérbios populares que são mencionados corriqueiramente pelas pessoas, mas que estão na Bíblia, na Palavra de Deus, no livro da sabedoria por excelência. É claro que as pessoas sempre mencionam: os últimos serão os primeiros. E você que tem um pouco de intimidade com a Palavra de Deus, sabe que isso efetivamente está registrado lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 30, que diz assim: contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão os primeiros. E é Jesus Cristo quem está ensinando isso. E nós devemos ter a tranquilidade de não nos preocuparmos em querer ocupar o primeiro lugar ou o último lugar, sabendo que em relação a Jesus Cristo, nós todos temos a mesma importância. Mas eu gosto de mencionar esse versículo, que ele sempre serve como um atrativo para você poder começar a conversar a respeito da palavra de Deus. Muitas pessoas dizem assim: eu lavo as minhas mãos. Outras até expandem, dizendo: uma mão lava a outra e ambas lavam o rosto, e assim sucessivamente. E lavar as mãos, é claro, vem da famosa cena em que Pôncio Pilatos, como cônsul romano, durante o julgamento de Jesus Cristo diante do povo de Israel, declarou que lavava as mãos num gesto simbólico de estar se isentando de responsabilidade pelo fato do povo estar clamando para que Jesus Cristo fosse crucificado. Mateus capítulo 27, versículo 24, diz assim: quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. A verdade é que a gente não deve lavar as mãos com esse significado de se isentar ou não assumir responsabilidade em nada na nossa vida, porque a vida é nossa e nós somos responsáveis por ela. Nós somos responsáveis pelo que nós fazemos com o nosso tempo. Nós somos responsáveis pelas pessoas que nós escolhemos para conviver. Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos com a nossa alma. Nós decidimos, nós escolhemos. Não dá para a gente adotar esse gesto simbólico de Pôncio Pilatos e simplesmente dizer: eu lavo as minhas mãos. Tudo aquilo que se refere a você é sua responsabilidade. Quando nós temos Deus na nossa vida, Ele sempre vai nos ensinar a exercitar essa responsabilidade com a bênção dele. Quando você, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, para num sinal, tem sempre uma criança jogando bolinhas, fazendo malabarismo, outros vendendo amendoim ou bala juquinha. E aí muita gente fala assim: eu vou dar uma esmola, porque quem dá aos pobres empresta a Deus. Normalmente, é claro, está esperando desse empréstimo um retorno com a correção monetária e juros atualizados. Mas está no livro de Provérbios, no capítulo 19, versículo 17. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e Ele o
recompensará. Presta atenção. Tratar bem aos pobres não significa você ficar dando esmolas num sinal ou simplesmente dando um doce para uma criança carente. Tratar bem os pobres é a gente ter uma preocupação numa estrutura social onde eles possam ter acesso a tudo aquilo que lhes traga dignidade, porque pobreza, Jesus Cristo foi muito claro também. Ele disse: pobre vocês sempre terão entre vocês. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia também ensina: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo ou a sua descendência a mendigar o pão, porque o Senhor cuida dos seus filhos. Há filhos de Deus que são pobres, socialmente falando, na nossa escala de estratificação social, com certeza, mas é uma pobreza digna, é uma pobreza aonde não falta o pão, porque é o Senhor quem tem cuidado de cada um deles. Então, ao tratar bem o pobre, é tratar com igualdade, porque no céu não tem classe A, B, C, D ou E. No céu só existe a classe dos salvos e nós todos estaremos juntos para sempre. Mas sabe o que eu acho? Algumas pessoas dizem: a verdadeira justiça é aquela olho por olho, dente por dente. E é claro que a gente sabe que isso está registrado na lei mosaica, que Moisés inseriu a chamada lei de talião na lei mosaica. Mas quero mencionar com você que essa lei de talião é muito anterior à lei mosaica. Ela consta no código de Hammurabi, que foi um célebre dirigente da Babilônia e que foi o primeiro a estabelecer um código de leis. Você vai encontrar esse código de leis lá no Museu do Louvre, que tem milênios de existência. E Moisés, letrado e culto que era, porque a Bíblia diz que ele tinha sido instruído em toda a ciência no palácio de Faraó, tomou conhecimento, ele conhecia as leis de Hammurabi. E por intervenção do Senhor, por inspiração do Espírito Santo do Senhor, ficou registrado na lei mosaica. Levítico, capítulo 24, versículo 20. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Assim como feriu o outro deixando-o defeituoso, assim também será ferido. Nós não estamos mais na dispensação da lei, nós estamos na dispensação da graça, onde não é mais olho por olho, dente por dente, porque se assim fosse, todos nós estaríamos cegos e desdentados pela ação do pecado e pela cobrança que haveria da parte de Deus sobre nós. Quando nós estamos em Jesus Cristo, nossos pecados são perdoados, Ele paga a nossa carta de dívidas e nós nos tornamos uma nova criatura. Um outro provérbio dito popular diz assim: a boca fala do que o coração está cheio. Isso é bem verdade, porque a gente costuma falar, tentando corrigir, porque falamos o que não deveríamos, que eu não tive a intenção de dizer. Mas se chegou à boca, é porque o coração estava cheio. Está lá, queridos, em Mateus 12, 34, raça de víboras. Como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Por isso que a gente precisa pensar duas vezes antes de falar. Há um provérbio, e esse é provérbio mesmo, chinês, que há algumas coisas que quando lançadas não têm retorno. É o tempo perdido, a flecha arremessada e a palavra proferida. Há palavras que em segundos abrem feridas que muitas vezes podem levar até anos para cicatrizar. Então, pense duas vezes antes de falar. Pense muitas vezes antes de emitir juízo. Pense muitas e muitas vezes antes de magoar alguém com a nossa palavra, com a nossa fala. Por quê?
Porque quando a gente faz isso é porque o nosso coração está cheio. Que o nosso coração esteja cheio de coisas que confortem, que consolem, que tragam ânimo. Mas eu quero terminar com um provérbio que é muito comum, que diz assim: quem semeia vento, colhe tempestade. Eu me lembro da minha avó falando isso para mim. Meu neto, não esqueça, quem semeia vento, colhe tempestade. Sabedoria dos idosos, maturidade, vivência, mas isso está na Bíblia. Está lá no livro de Oséias, no capítulo 8, versículo 7. Eles semeiam vento e colhem tempestade. É uma semeadura. A gente que é assustado com os furacões que assolam a costa americana, e aí a gente vai entender o que a fúria dos ventos como tempestade pode fazer. A gente faz, a gente colhe. Se você semear vento, esse vento vai ganhar proporções terríveis, catastróficas, e nós vamos colher tempestades. Então, que a gente possa ter uma semeadura de tudo que é bom. Semeie aquilo que é bom na sua casa, na sua vida, na sua alma, nos seus pensamentos, no seu cotidiano, no seu trabalho. Semear não é coisa simples. E mesmo quando nós semeamos, haverá que ter que aguardar um tempo para que nós possamos colher. Eu não quero colher tempestades. Eu não vou semear ventos. Porque a semeadura, ela pode ser pequena, mas a colheita é sempre maior. Você lança uma sementezinha na terra e ela vai se tornar uma árvore frondosa que vai trazer muitos e muitos frutos que contêm muitas e muitas outras sementes. O alerta daqui é que na nossa vida, quando nós também fazemos coisas que não deveríamos, quando nós semeamos o que é mal, a colheita é terrível. E a semeadura é lei divina, é lei de Deus. Então, os provérbios, sabedoria popular, na verdade, a sabedoria não é do povo, a sabedoria é da palavra de Deus. Que nós sejamos sábios, aprendendo mais e mais sobre a palavra de Deus e colocando em prática. E não tão somente sejamos mencionadores de provérbios destituídos de qualquer atitude, que a nossa fala tenha como correspondente a nossa atitude. Então, nós seremos verdadeiramente sábios. Que a sabedoria de Deus possa preencher a sua vida. Até o nosso próximo programa Gabinete. Deus abençoe você.